Queridos irmãos e irmãs, nas horas silenciosas da noite é quando Deus frequentemente se aproxima de nós, não com trovões ou grandes manifestações, mas com uma suavidade que toca nossos corações de maneira profunda. Padre Alex Nogueira nos lembra que, muitas vezes, é no silêncio que encontramos as respostas para nossas orações. Os sonhos não são apenas imagens passageiras ou preocupações que carregamos durante o dia. Eles podem ser, na verdade, uma forma de Deus se comunicar conosco, quando finalmente conseguimos nos aquietar e ouvir sua voz. A vida de oração e reflexão que muitos de nós buscamos durante o dia pode ser interrompida pelas demandas e distrações cotidianas, mas, anuat, quando nossas mentes estão em descanso, nosso espírito continua atento, aberto para ouvir o que Deus tem a dizer. E é exatamente nesse momento que muitos de nós experimentamos sonhos que vão além de simples imagens ou sentimentos vagos. São mensagens que carregam significados espirituais profundos, muitas vezes ligadas a algo maior que Deus deseja revelar. Em várias passagens da Bíblia, vemos como Deus se comunica com seus filhos através dos sonhos. José, no Antigo Testamento, teve sonhos que não só revelaram seu futuro, mas também o destino de seu povo. Em Mateus, vemos como Deus orientou José a escapar com Maria e o menino Jesus para o Egito por meio de um sonho. Esses exemplos não são apenas histórias antigas, mas lembranças de como Deus ainda pode nos falar por meio de nossas experiências noturnas. Padre Alex Nogueira fala sobre como a quietude da noite é um momento precioso, quando nosso espírito está mais receptivo àquilo que Deus quer nos mostrar. Às vezes, o que vemos em um sonho pode parecer confuso ou desconexo, mas pode ser um sinal de que Deus está nos chamando a prestar mais atenção, a refletir mais profundamente sobre nossas vidas, nossos relacionamentos e até sobre as decisões que precisamos tomar. O silêncio da noite é o convite de Deus para que possamos estar mais atentos à sua presença. Portanto, ao nos deitarmos para dormir, não devemos apenas ver os sonhos como algo passageiro. Eles são, muitas vezes, uma forma de Deus falar conosco, como diz o Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quando descansamos, nosso corpo e nossa mente podem se desligar, mas nosso espírito está atento, pronto para ouvir a voz de Deus, mesmo nas horas mais silenciosas. Por isso, ao acordar, se você se lembrar de um sonho, não se apresse em descartá-lo como algo sem sentido. Pergunte-se: será que Deus está me falando por meio disso? É preciso discernir, com a ajuda do Espírito Santo, o que esse sonho pode significar. Muitas vezes, os sonhos carregam lições, alertas ou até mesmo conselhos diretos de Deus. Mas para compreendê-los, precisamos da quietude do coração e da paciência. Para ouvir, digo a você, irmão ou irmã, que se este é o momento em que você sente que Deus está tentando falar com você de maneira mais profunda, abra-se para esse processo.
Não se apresse. Respire. Permita-se ouvir a mensagem divina. Hombres, não há nada de errado em buscar a orientação de Deus em cada aspecto de sua vida. Até mesmo nos sonhos mais misteriosos, eles podem ser a chave para algo maior que Deus deseja realizar em sua vida, queridos irmãos e irmãs. Deus sempre encontrou formas únicas e profundas para se comunicar com seus filhos. Ao longo da história, Ele utilizou a natureza, os profetas e, claro, os sonhos. Quando refletimos sobre como Deus se comunica conosco hoje, é essencial entender que, muitas vezes, Ele usa os nossos sonhos como uma ferramenta poderosa para nos guiar, nos alertar ou até nos consolar. Padre Alex Nogueira nos ensina que a quietude da noite, quando estamos longe das distrações do mundo, cria um espaço perfeito para Deus nos falar. Em nossa correria diária, nossa mente está sobrecarregada e cheia de preocupações. Mas, à noite, quando descansamos, nosso espírito se torna mais receptivo à presença de Deus. E é nesse estado de tranquilidade que muitos de nós começamos a perceber que nossos sonhos não são apenas aleatórios, mas sim mensagens divinas disfarçadas. Na Bíblia, vemos exemplos poderosos de como Deus se comunicou com seus servos através dos sonhos. L'Ombre de José, que foi guiado por sonhos, embora inicialmente parecessem confusos, estavam alinhados com o plano divino para a sua vida e para a salvação de muitos. Outro exemplo é o sonho de Pedro em Atos, onde Deus usou uma visão para quebrar barreiras culturais e mostrar que a salvação seria para todos, não apenas para os judeus. Esses exemplos nos ensinam que os sonhos têm um papel significativo na história da salvação e também podem ter um papel vital em nossa vida espiritual. Deus não muda. Se Ele usou os sonhos para falar com os profetas, Ele ainda pode usar essa ferramenta para falar conosco hoje. O importante é estar atento e em sintonia com o Espírito Santo para discernir a voz de Deus em nossos sonhos. Às vezes, pode ser que um sonho nos traga um sentimento de paz ou de inquietação, e ambos podem ser sinais de que Deus está tentando nos ensinar algo. A paz pode ser a confirmação de que estamos no caminho certo, enquanto a inquietação pode ser um alerta para que possamos examinar mais profundamente nossa vida espiritual. É importante lembrar que nem todos os sonhos têm uma origem divina. Como em todas as coisas espirituais, devemos buscar discernimento, devemos orar, pedir a ajuda do Espírito Santo e verificar se a mensagem está alinhada com a palavra de Deus. Muitas vezes, a orientação divina se revela de forma sutil, em um sonho ou em uma visão, e cabe a nós estar abertos e atentos para compreender o que Deus está nos dizendo. Padre Alex Nogueira nos lembra que, quando buscamos orientação de Deus, é essencial não se apressar nas interpretações. Os sonhos muitas vezes precisam de tempo para serem compreendidos em toda a sua profundidade. Eles podem nos desafiar a olhar para áreas de nossas vidas que não queremos enfrentar, ou até nos ajudar a discernir uma decisão importante. O mais important est que, quando nos voltamos para Deus com um coração aberto e uma mente tranquila,
Ele nos mostra o caminho a seguir. Então, da próxima vez que você tiver um sonho que o toque profundamente, não o descarte. Pare e pergunte ao Senhor: Senhor, o que você está tentando me dizer com isso? E, acima de tudo, lembre-se de que os sonhos não são apenas mensagens para o nosso entendimento intelectual, mas um convite para uma maior intimidade com Deus, para nos aproximarmos mais dele e ouvirmos sua voz com mais clareza. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes, quando nos acordamos de um sonho, nossa primeira reação é descartá-lo como algo sem importância ou, talvez, um reflexo de nossos próprios pensamentos e preocupações do dia. No entanto, é fundamental compreender que, para Deus, os sonhos não são meros ecos da nossa mente. Eles são, muitas vezes, mensagens divinas que Ele usa para nos ensinar, corrigir e nos direcionar no caminho da sua vontade. Padre Alex Nogueira enfatiza que os sonhos têm um propósito maior, que vai além do simples entretenimento ou das lembranças do nosso inconsciente. Eles são canais pelos quais Deus se comunica conosco. Ao contrário do que muitos pensam, Deus não está em silêncio. Ele está sempre falando. E muitas vezes a nossa mente agitada não consegue ouvir sua voz. Porém, no silêncio da noite, quando nossa mente descansa, Deus pode se aproximar de nós de uma maneira mais clara e direta. Cada sonho pode carregar consigo um significado profundo. Às vezes, ele pode ser um lembrete de algo que Deus deseja que percamos de vista, como uma lição não aprendida, ou uma decisão não tomada. Outras vezes, pode ser uma confirmação de algo que estamos vivenciando, um encorajamento para seguir em frente, ou um sinal de que estamos no caminho certo. No entanto, também pode ser um alerta, uma maneira de Deus nos avisar sobre algo que precisamos mudar em nossa vida, ou um convite para orarmos mais profundamente sobre determinada questão, como menciona o livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Deus prometeu que, nos últimos tempos, Ele falaria ao seu povo de várias maneiras, e os sonhos são uma dessas formas poderosas. Deus não fala de maneira aleatória, mas de forma intencional. A mensagem que Ele envia por meio de um sonho pode ser clara, mas, muitas vezes, exigirá paciência e discernimento da nossa parte para compreender-la completamente, como nos ensina a Palavra de Deus. Os sonhos têm significados profundos, como a visão de Daniel, que, apesar de ser um homem sábio e com grande discernimento, precisou orar e pedir a Deus entendimento para poder interpretar seus próprios sonhos. Da mesma forma, precisamos da ajuda do Espírito Santo para entender corretamente a mensagem de Deus em nossos sonhos. Muitas vezes, Deus usa símbolos, imagens e até mesmo pessoas conhecidas para nos transmitir seus ensinamentos. Talvez tenhamos sonhado com alguém do passado, alguém com quem ainda precisamos lidar,
ou uma situação que precisamos enfrentar, o importante é não ignorar esses sinais. Cada sonho é uma oportunidade para aprofundar nosso relacionamento com Deus, para ouvir sua voz e compreender sua vontade. Ao refletir sobre os sonhos que temos, precisamos ter a atitude de um discípulo, alguém que está disposto a aprender, a crescer e a obedecer à direção que Deus nos dá. Em vez de apressar nossas interpretações, devemos parar, orar e pedir a Deus para nos revelar a verdade por trás do que estamos vendo em nossos sonhos. Portanto, da próxima vez que você tiver um sonho que parecer diferente ou significativo, lembre-se, ele pode ser mais do que um simples resquício de sua mente. Ele pode ser um presente de Deus, uma mensagem divina que está esperando para ser descoberta, ou peça discernimento e permita que Deus revele o significado por trás do sonho, pois em cada um deles pode haver uma lição de amor, direção ou até correção, que nos leva a um relacionamento mais profundo com Ele. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes em nossas vidas nos deparamos com um rosto familiar em um sonho? Às vezes, esse rosto é de alguém com quem já não falamos há muito tempo, uma pessoa do nosso passado ou alguém que teve um grande impacto em nossa vida. No entanto, ao acordarmos, muitas vezes nos perguntamos: por que essa pessoa apareceu? Será que ela tem algum papel no nosso presente ou foi apenas um reflexo de nossa memória? Padre Alex Nogueira nos ensina que, embora o rosto que aparece em nossos sonhos possa ser de alguém conhecido, nem sempre o significado está relacionado à pessoa em si. Pode ser que Deus esteja usando aquela pessoa como um símbolo, uma representação de algo que precisamos entender, ou até de uma questão espiritual que está sendo trabalhada em nosso coração. Os sonhos são cheios de símbolos e imagens que, quando discernidos com a ajuda do Espírito Santo, podem revelar muito mais do que uma simples lembrança ou um encontro casual. Na Bíblia, vemos que muitas vezes as pessoas que aparecem nos sonhos não são apenas elas mesmas, mas representam algo maior. L'Ombre de José, que sonhou com seus irmãos se curvando diante dele, embora ele estivesse sonhando com seus irmãos, o sonho tinha um significado mais profundo sobre o plano de Deus para a sua vida e para a vida de sua família. O que parecia ser um simples sonho sobre a relação entre ele e seus irmãos se tornou uma revelação divina sobre a salvação de muitos. Da mesma forma, no Novo Testamento, o anjo aparece para José em um sonho, não para dar-lhe uma mensagem sobre a sua própria vida, mas para protegê-lo e orientá-lo a tomar decisões que impactariam toda a história da salvação. Isso nos mostra que, às vezes, as pessoas em nossos sonhos podem não ser apenas figuras do nosso passado, mas também sinais de algo que Deus quer curar ou transformar em nossa vida. Quando o Padre Alex Nogueira fala sobre as aparições no sonho, ele nos convida a refletir: será que essa pessoa tem algo a ver com a minha situação atual? Ou será que ela está representando algo dentro de mim, algo que eu preciso confrontar ou entender? Às vezes, as pessoas em nossos sonhos representam feridas não curadas, padrões antigos que ainda nos afetam
ou até áreas da nossa vida que Deus quer restaurar. Se você sonhou com alguém do seu passado, por exemplo, isso pode ser um sinal de que ainda há algo não resolvido em sua alma, algo que precisa ser perdão, reconciliação ou cura, aquele ex-amigo, aquele familiar distante, ou até mesmo um antigo chefe pode estar aparecendo para nos lembrar de algo que ainda precisa ser tratado. Deus usa essas situações para nos chamar a atenção para o que ainda nos prende ou para algo que precisamos liberar. No entanto, também podemos sonhar com pessoas que representam qualidades espirituais que precisamos cultivar ou atitudes que precisamos mudar. Talvez o sonho com um mentor do passado seja um convite de Deus para reviver a sabedoria que recebemos dessa pessoa. Ora, quem sabe, a pessoa que aparece em nosso sonho esteja nos lembrando de uma qualidade que precisamos fortalecer em nossa vida, como a paciência, o perdão ou a coragem para seguir em frente. Como o Padre Alex nos ensina, é essencial não focarmos apenas na pessoa que aparece, mas sim no que ela representa espiritualmente. Os sonhos têm o poder de nos revelar mais do que simplesmente o que nossa mente pensa ou sente. Eles podem ser instrumentos de cura e direção, e entender o papel simbólico das pessoas que aparecem neles pode ser uma chave para nosso crescimento espiritual. Portanto, da próxima vez que você se deparar com uma pessoa conhecida em seu sonho, lembre-se de que Deus pode estar usando aquele rosto para lhe mostrar algo importante. Pergunte ao Senhor: o que você está tentando me mostrar através desta pessoa? Qual lição eu preciso aprender com essa imagem ao fazer isso? Você abrirá seu coração para o Espírito Santo e permitirá que ele revele o verdadeiro significado por trás dessa aparição. Queridos irmãos e irmãs, quando refletimos sobre os sonhos, muitas vezes tendemos a focar nas grandes imagens ou eventos que nos chamam mais atenção. No entanto, como nos ensina Padre Alex Nogueira, é essencial que prestemos atenção também nos pequenos detalhes de um sonho, pois é neles que muitas vezes estão as chaves para compreender a mensagem de Deus. A Bíblia nos fala de como Deus se comunica de maneiras profundas, e uma das formas mais comuns é por meio de símbolos. Esses símbolos podem ser muito mais do que imagens superficiais. Eles podem carregar significados espirituais que, à primeira vista, não são claros para nós, mas que, com a ajuda do Espírito Santo, podem ser revelados. Os detalhes do sonho, como a cor de algo, a sensação que sentimos, ou até mesmo a direção em que algo acontece, podem ser pistas preciosas que nos ajudam a entender o que Deus está tentando nos mostrar. Padre Alex Nogueira enfatiza que, ao tentar interpretar um sonho, devemos evitar a tentação de fazer interpretações apressadas ou baseadas apenas no que sentimos na hora. Em vez disso, devemos buscar os detalhes, o que Deus está tentando nos mostrar através do ambiente do sonho, o que o cenário, os objetos ou até as emoções que experimentamos podem nos dizer. Por exemplo, se em nosso sonho vemos uma porta fechada, pode ser um sinal de que há algo que precisamos confrontar,
ou uma oportunidade que ainda não estamos prontos para alcançar. Se vemos um campo aberto, pode ser um sinal de liberdade ou um novo caminho que se apresenta. Muitas vezes, quando passamos por experiências difíceis, nossos sonhos podem refletir essas dificuldades através de simbolismos, mas, ao prestar atenção nos detalhes, podemos perceber que Deus está tentando nos mostrar um caminho de cura ou revelando algo que ainda precisa ser resolvido em nosso coração. A presença de certas pessoas, objetos ou até animais no sonho pode indicar áreas da nossa vida que precisam ser tratadas ou curadas. Os pequenos detalhes também são importantes para discernirmos se o sonho vem de Deus ou se é apenas um reflexo de nossas próprias preocupações. Quando pedimos ao Espírito Santo para nos guiar, Ele nos ajuda a perceber as sutilezas que, de outra forma, poderiam passar despercebidas, assim como na parábola do bom pastor, onde Jesus nos ensina que Ele conhece as suas ovelhas uma a uma. Também precisamos aprender a ouvir e a entender cada detalhe de nossos sonhos, reconhecendo a voz de Deus em meio ao que parece ser apenas um pensamento ou imagem passageira. Padre Alex também nos ensina que os sonhos de Deus, por mais simples que sejam à primeira vista, possuem uma riqueza que só podemos acessar quando nos permitimos refletir e pedir entendimento. Não se trata apenas de ver um rosto familiar ou uma paisagem. Os detalhes de cada cena podem ser revelações divinas que nos ajudam a caminhar de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. Portanto, da próxima vez que você tiver um sonho, não ignore os detalhes. Pergunte a Deus: Senhor, o que significa isso? Qual é a mensagem que você está me mostrando por meio desses detalhes? Ao fazer isso, você estará permitindo que Deus, por meio do Espírito Santo, revele a profundidade e o significado de cada sonho, mesmo aqueles que podem parecer comuns à primeira vista. O Senhor usa os detalhes para nos conduzir à verdade, à sabedoria e à paz. Queridos irmãos e irmãs, em muitas ocasiões, os sonhos podem ser uma forma poderosa de Deus nos alertar sobre algo que precisamos prestar atenção em nossa vida espiritual. Como nos ensina Padre Alex Nogueira, Deus usa os sonhos não apenas para nos confortar ou guiar, mas também para nos avisar sobre perigos espirituais, decisões erradas ou áreas de nossa vida que precisam de atenção urgente. Na Bíblia, vemos exemplos claros de como Deus usou os sonhos como instrumentos de alerta. No Antigo Testamento, o próprio Faraó teve um sonho que previu uma grande fome, e foi por meio desse sonho que Deus usou José para salvar uma nação inteira. O sonho de Daniel com o rei Nabucodonosor também foi uma visão profética que revelou não apenas o futuro do império, mas também o plano de Deus para toda a humanidade. Esses exemplos mostram como Deus pode usar os sonhos para revelar não apenas eventos futuros, mas também para nos proteger de perigos espirituais ou nos ajudar a tomar decisões importantes. Padre Alex nos lembra que, em nossos próprios sonhos, podemos receber alertas divinos sobre áreas da nossa vida que não estamos percebendo conscientemente. Talvez seja um relacionamento que está nos afastando de Deus, um hábito que precisamos deixar para trás,
ou uma situação que está se tornando uma armadilha espiritual. O Espírito Santo, ao agir em nós durante a noite, pode nos mostrar, de forma clara e direta, onde precisamos mudar. Muitas vezes, esses alertas não vêm de forma óbvia ou dramática, mas sim em imagens simples ou em situações cotidianas que, ao serem refletidas, revelam algo mais profundo. Se em um sonho você se vê em um lugar escuro, perdido ou sendo perseguido, isso pode ser um sinal de que há algo na sua vida que precisa ser confrontado, algo que está afastando você da paz que Deus quer para você. Da mesma forma, se você sonha com uma porta fechada ou uma estrada bloqueada, isso pode ser um alerta para você parar e avaliar se está indo na direção certa ou se há algo que precisa ser mudado. No entanto, é importante lembrar que esses sonhos não devem ser interpretados de forma imediata, como em todas as revelações de Deus. É necessário tempo, oração e discernimento. A mensagem divina pode não ser clara logo de cara, mas, à medida que buscamos a orientação de Deus em oração, Ele vai nos mostrar o que precisamos entender e fazer. Um exemplo disso pode ser visto nas palavras de Jesus em Mateus 7,7: Pedi, e vos será dado. Buscai, e encontrareis. Batei, e a porta vos será aberta. Quando buscamos a resposta de Deus em oração, Ele se revela a nós da mesma forma. Quando temos sonhos que podem ser alertas, devemos buscar a Deus para entender melhor a mensagem. Não devemos simplesmente reagir com medo ou ansiedade, mas sim com fé e confiança, sabendo que Deus quer o melhor para nós. Então, da próxima vez que você tiver um sonho que te incomode ou te cause inquietação, não ignore a sensação. Pergunte a Deus: Senhor, este é um alerta. O que você está me mostrando? O que preciso mudar ao fazer isso? Você estará se colocando em uma posição de humildade e fé, esperando pela resposta divina e confiando que Deus usará esse sonho para proteger sua alma e guiá-lo em sua vontade. Queridos irmãos e irmãs, quando se trata de compreender o significado profundo dos nossos sonhos, uma das ferramentas mais poderosas que temos à nossa disposição é a oração, como nos ensina Padre Alex Nogueira. A oração não só nos aproxima de Deus, mas também nos dá o discernimento necessário para entender as mensagens que Ele pode estar nos enviando através dos sonhos. Muitas vezes, nossos sonhos podem parecer desconexos ou até confusos quando os acordamos. Mas, ao orarmos e pedirmos ao Espírito Santo que nos guie, podemos começar a ver com clareza o que Deus está nos mostrando. A oração nos coloca em uma postura de humildade, reconhecendo que não temos todo o entendimento, mas que Deus, em sua sabedoria infinita, pode nos revelar a verdade que está por trás de cada sonho, como está escrito em Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e será dada. Padre Alex sempre enfatiza que não devemos nos precipitar em tirar conclusões sobre o significado de um sonho logo após acordarmos. Ao invés disso, é importante dar um passo para trás
e buscar a direção de Deus através da oração. Quando oramos, estamos criando espaço para que Deus nos fale e nos revele a verdade. Às vezes, pode levar algum tempo até que possamos entender o que o Senhor deseja nos ensinar, mas a paciência e a fé em Deus nos darão clareza. Além disso, a oração nos ajuda a alinhar nossos corações com a vontade de Deus. Quando estamos distantes de Deus ou imersos em nossos próprios pensamentos e preocupações, podemos facilmente interpretar um sonho de maneira errada, colocando nossos próprios desejos ou medos no lugar da direção divina. A oração nos ajuda a remover esses obstáculos internos e nos torna mais receptivos à voz de Deus. Como diz o Salmo 4:6-1:0, aquietai-vos. Eu sabei que isso de. Precisamos nos aquietar em oração para discernir a verdadeira voz de Deus, em vez de ser guiados pela ansiedade ou pela pressa de encontrar respostas rápidas. Quando oramos para entender um sonho, também podemos pedir ao Espírito Santo para nos dar entendimento das emoções e dos símbolos que apareceram. Os sonhos muitas vezes contêm símbolos, como portas, caminhos, pessoas e situações que representam mais do que o que aparece à primeira vista. Eles podem estar nos guiando em relação a algo em nossa vida pessoal, espiritual ou até nos preparando para o que está por vir. A oração nos dá a capacidade de refletir sobre esses símbolos de maneira mais profunda e de entender como eles se aplicam à nossa jornada com Deus. Padre Alex nos ensina que a interpretação dos sonhos não deve ser vista como uma fórmula rígida, mas como um diálogo com Deus, através da oração. Deus pode nos revelar os significados ocultos e nos ajudar a ver sua mão em nossas vidas, guiando-nos passo a passo. Quando pedimos a Deus para interpretar nossos sonhos, estamos nos entregando à sua vontade e permitindo que Ele nos conduza de maneira mais plena em nosso caminhar espiritual. Portanto, sempre que tiver um sonho que lhe deixe com dúvidas ou inquietações, lembre-se de que a oração é a chave para o entendimento. Dedique um tempo para se afastar das distrações, entrar em silêncio e conversar com Deus. Pergunte-lhe, Senhor, o que este sonho significa? O que você deseja me ensinar com isso? Ao fazer isso, você estará se abrindo para a sabedoria divina e permitindo que Deus revele o propósito e a mensagem do seu sonho. Queridos irmãos e irmãs, em muitos momentos da nossa vida, nos sentimos distantes de Deus, principalmente quando estamos passando por dificuldades ou enfrentando decisões difíceis. No entanto, Padre Alex Nogueira nos ensina que mesmo nesses momentos de aparente silêncio, Deus está sempre presente. Ele nunca nos abandona. E muitas vezes se faz presente nos nossos sonhos para nos orientar, confortar e nos mostrar o caminho a seguir. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus próximo, que deseja estar em comunhão conosco, não apenas em momentos de oração explícita, mas também nas quietude da noite. Quando nosso espírito está mais receptivo à sua presença, através dos sonhos, Deus fala conosco de maneira suave e profunda, não com grandes manifestações, mas através da simplicidade e da profundidade da sua vontade. O próprio Salmo 23 nos lembra:
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me conduz a águas tranquilas. Essa é a maneira de Deus nos guiar, até nos momentos mais silenciosos e tranquilos, como o sono. Padre Alex fala frequentemente sobre a importância de entender que, quando sonhamos, nosso espírito está aberto para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, estamos tão ocupados com as exigências do mundo que não conseguimos escutar Deus em nosso dia a dia. Porém, Anuat, quando descansamos e nos entregamos ao sono, Deus pode falar diretamente ao nosso coração, como um pastor que nos guia pelas águas tranquilas. Ele não grita nem força a sua presença. Ele simplesmente nos chama suavemente, esperando que sejamos receptivos e dispostos a ouvir. Os sonhos podem ser uma forma de Deus trazer clareza a nossas dúvidas mais profundas, ou até mesmo de nos dar a resposta para perguntas que carregamos em nosso coração. Talvez você tenha passado a noite pensando em uma decisão importante, em uma relação complicada ou em uma dor do passado. 2. Em sua bondade, pode usar o sonho para trazer uma visão, um insight ou até mesmo uma paz que nos ajuda a tomar o próximo passo. Não devemos subestimar o poder dos sonhos como uma ferramenta de Deus para nos guiar. Muitas vezes, Deus também usa os sonhos para nos alertar ou nos preparar para algo que está por vir. Ele pode mostrar-nos o que está oculto, como um perigo iminente ou uma oportunidade que devemos aproveitar. No entanto, para entender essas mensagens, precisamos estar atentos à sua presença em nossa vida, como está escrito em Mateus 7,7: Pedi, e vos será dado. Buscai, e encontrareis. Batei, e a porta vos será aberta. Quando buscamos a orientação de Deus, Ele sempre nos responde. E os sonhos podem ser uma das formas mais claras de comunicação divina. Portanto, ao refletirmos sobre nossos sonhos, precisamos lembrar que Deus está sempre conosco. Mesmo nos momentos de descanso, Ele usa nossos sonhos como um meio de se aproximar de nós, de nos falar, de nos confortar e de nos guiar. Não devemos ver os sonhos apenas como algo natural ou acidental, mas como uma oportunidade divina de nos conectarmos com Ele de uma forma mais íntima e profunda. Se você se sentir confuso ou perdido, ou se estiver buscando respostas, lembre-se de que Deus nunca nos abandona. Ele usa os sonhos para nos lembrar de sua presença e de seu amor incondicional. Busque a Ele em oração. Peça discernimento e abra seu coração para que Ele possa falar com você através dos sonhos. A presença de Deus é constante e Ele sempre estará ao seu lado, guiando seus passos, até mesmo nas horas mais silenciosas da noite. Queridos irmãos e irmãs, à medida que nos aprofundamos na compreensão dos sonhos e no papel que eles desempenham em nossa vida espiritual, é importante reconhecer que eles não são apenas mensagens ou alertas, mas também ferramentas poderosas de transformação. Padre Alex Nogueira nos ensina que os sonhos, quando entendidos corretamente, podem ser catalisadores para o crescimento espiritual, nos ajudando a mudar, curar e nos alinhar mais profundamente com a vontade de Deus.
A transformação espiritual não ocorre apenas nas horas de oração ou em momentos de intensa meditação, mas também pode acontecer enquanto dormimos, quando estamos mais relaxados e disponíveis para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, os sonhos nos confrontam com áreas de nossa vida que precisam ser curadas ou transformadas. Eles podem nos mostrar feridas antigas, padrões de comportamento que precisamos abandonar, ou até mesmo atitudes que precisamos mudar. Quando prestamos atenção a esses sonhos e buscamos a direção divina, Deus nos oferece uma oportunidade para curar essas áreas e experimentar uma verdadeira transformação. Na Bíblia, vemos que Deus frequentemente usou os sonhos para revelar planos de transformação. O próprio José, no Antigo Testamento, passou por um processo de transformação de escravo a governante de uma nação, e isso foi revelado a ele através de sonhos. Esses sonhos não eram apenas previsões do futuro, mas também processos internos de mudança que Deus estava operando em sua vida. Da mesma forma, em nossas vidas, Deus pode usar os sonhos para nos mostrar onde precisamos mudar, para nos preparar para o que Ele tem reservado para o nosso futuro. Padre Alex nos lembra que a transformação espiritual, através dos sonhos, muitas vezes envolve um processo de purificação e renovação. Quando Deus nos mostra algo em nossos sonhos, é um convite para enfrentarmos essa realidade com coragem e fé. Se o sonho revela uma ferida não curada, um medo ou uma insegurança, é uma oportunidade de permitir que o Espírito Santo entre nesse espaço e nos traga a cura. Da mesma forma, se o sonho mostra algo que precisamos abandonar, como um pecado ou uma atitude errada, é um convite para o arrependimento e para uma vida nova em Cristo. É importante lembrar que a transformação espiritual não acontece de uma vez, mas é um processo contínuo. À medida que oramos e buscamos a orientação de Deus, podemos perceber que nossos sonhos se tornam cada vez mais claros e profundos. À medida que seguimos a direção divina, podemos experimentar uma maior paz, uma maior clareza e uma sensação de que estamos mais alinhados com o propósito de Deus para nossas vidas. Como diz em Romanos 1:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, ao refletirmos sobre nossos sonhos, devemos nos lembrar de que eles podem ser instrumentos de transformação em nossa jornada espiritual. Cada sonho que recebemos de Deus é uma oportunidade de crescimento, uma chance de nos aproximarmos mais dele e de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Busque a transformação que Deus oferece, não apenas no plano físico ou emocional, mas também no espiritual, permitindo que cada sonho que Ele lhe der seja uma ferramenta de cura, purificação e renovação. Queridos irmãos e irmãs, Deus é um Deus de ordem e propósito, e, muitas vezes, Ele usa os sonhos para nos guiar em direção ao seu plano divino para nossas vidas. Através dos sonhos, podemos receber não apenas mensagens de consolo e conforto, mas também uma direção clara e precisa para o caminho que devemos seguir. Padre Alex Nogueira nos ensina que Deus
em sua infinita sabedoria, nos dá sonhos para nos orientar, para confirmar a sua vontade e até para nos preparar para os próximos passos em nossa jornada espiritual. Às vezes, procuramos respostas para grandes questões da vida, decisões sobre relacionamentos, trabalho, vocação ou até mesmo questões pessoais que parecem difíceis de resolver. Em momentos assim, Deus pode usar os nossos sonhos para nos mostrar qual caminho devemos tomar. Esses sonhos podem ser respostas diretas às nossas orações ou podem ser uma forma suave de nos preparar para algo que está por vir. Quando olhamos para a Bíblia, vemos muitos exemplos de como Deus usou os sonhos para guiar seus servos. José, o pai adotivo de Jesus, é um exemplo claro disso. Ele recebeu orientação divina em sonhos que o ajudaram a tomar decisões importantes em sua vida, como fugir para o Egito para proteger o menino Jesus. Padre Alex também nos lembra que, para discernir a direção de Deus nos nossos sonhos, é essencial manter uma postura de oração e discernimento. Nem todo sonho é uma mensagem direta de Deus. E é por isso que precisamos da orientação do Espírito Santo para nos ajudar a entender o que Ele está nos dizendo. Quando oramos e pedimos a Deus por sabedoria, Ele nos dá clareza e nos ajuda a interpretar os sonhos de acordo com a sua vontade. Em 1 João 5,4 está escrito: "E esta é a confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve." Ao buscar a Deus em oração, podemos ter a certeza de que Ele nos ouvirá e nos guiará. Sonhos que trazem direção podem, muitas vezes, ser confirmados através da paz que sentimos em nosso espírito ou pela harmonia com a Palavra de Deus. Quando estamos em sintonia com Deus, a orientação que recebemos, seja por sonhos ou outras formas de comunicação divina, sempre estará alinhada com os princípios da Escritura. Deus nunca nos guiará a algo que contrarie sua vontade revelada na Bíblia, e a paz de Deus será o testemunho de que estamos no caminho certo. Além disso, os sonhos que nos dão direção também podem ser acompanhados de uma sensação de preparação. Deus não nos mostra apenas o que está por vir, mas também nos capacita para lidar com isso. Às vezes, os sonhos podem mostrar desafios ou situações difíceis, mas sempre com o intuito de nos fortalecer e nos preparar para o que vem. Como diz em Filipenses 4:1-3, "Tudo posso naquele que me fortalece." Deus usa os sonhos para nos equipar com a fé e a coragem necessárias para enfrentar as situações que Ele sabe que iremos encontrar. Portanto, da próxima vez que você tiver um sonho que pareça trazer direção ou orientação para a sua vida, reserve um momento para orar e pedir discernimento. Pergunte ao Senhor: Senhor, este sonho é de ti? Qual direção você quer que eu siga ao fazer isso? Você estará abrindo seu coração para a orientação divina e permitindo que Deus mostre o caminho claro e seguro que Ele preparou para você. Queridos irmãos e irmãs, à medida que continuamos nossa jornada espiritual, é importante percebermos que, além de mensagens, alertas e direções, os sonhos também são poderosos agentes de crescimento espiritual. 2.
em sua infinita sabedoria, usa os sonhos para nos moldar, nos ensinar e nos levar a um nível mais profundo de entendimento e comunhão com Ele, como nos ensina Padre Alex Nogueira. Os sonhos têm um papel fundamental no nosso amadurecimento espiritual, ajudando-nos a refletir sobre nossas vidas e a caminhar com mais consciência da presença divina. Na Bíblia, vemos que os sonhos não apenas revelam o futuro ou fornecem conselhos práticos, mas também funcionam como uma ferramenta de transformação pessoal. Um exemplo claro disso é o próprio apóstolo Paulo, que teve uma visão em Atos 1:6-9, onde um homem macedônio lhe pedia ajuda. Esse sonho não só indicou uma direção missionária, mas também representou uma mudança na maneira como Paulo enxergava seu ministério e a missão que Deus tinha para ele. Assim como Paulo, muitos de nós podemos passar por experiências transformadoras em nossos sonhos, onde somos chamados a crescer, mudar ou expandir nossa visão sobre a vida e a fé. Padre Alex nos ensina que os sonhos não são apenas uma maneira de Deus falar conosco, mas também uma maneira de Deus nos desafiar a crescer. Ele pode usar um sonho para mostrar áreas da nossa vida que precisam ser refinadas, talvez um comportamento que ainda não foi completamente entregue a Ele, ou uma parte do nosso caráter que precisa ser moldada à imagem de Cristo. Às vezes, Deus pode mostrar em um sonho uma situação onde temos que tomar uma atitude de perdão, ou talvez nos mostrar o quanto precisamos de mais fé para enfrentar os desafios da vida. Quando permitimos que Deus nos fale através dos nossos sonhos, Ele nos guia em nosso processo de santificação, ajudando-nos a nos tornar mais como Ele em todos os aspectos de nossas vidas. Como diz em 2 Coríntios 3:1-8, todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos, como por espelho, a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse processo de transformação é contínuo, e os sonhos podem ser um instrumento poderoso que Deus usa para nos ajudar a crescer espiritualmente. Além disso, os sonhos podem ser uma forma de Deus nos mostrar que Ele está conosco em todas as circunstâncias da vida, não apenas nos momentos de oração ou estudo da palavra, mas também nas horas mais silenciosas, enquanto dormimos, ao nos permitir experimentar o que Ele quer nos ensinar através dos sonhos. Deus nos conduz a uma confiança maior em Sua presença constante e nos ensina a depender mais dele em todas as áreas de nossas vidas. O crescimento espiritual, muitas vezes, envolve uma jornada de autoconhecimento e entrega. Quando Deus nos revela em um sonho algo que precisamos mudar ou uma área em que precisamos confiar mais nele, Ele está nos convidando a dar mais um passo em direção à plenitude da vida cristã. Devemos estar dispostos a responder ao chamado de Deus, a refletir sobre o que Ele nos mostrou e a tomar as ações necessárias para seguir mais de perto seus passos. Portanto, quando você tiver um sonho que pareça desafiador ou que o faça refletir profundamente sobre sua vida espiritual, lembre-se, isso pode ser uma oportunidade divina de crescimento. Deus está nos moldando, e os sonhos são um meio maravilhoso pelo qual Ele
nos convida a nos tornar mais semelhantes a Cristo. Busque em oração a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo para entender como aquele sonho pode ser uma ferramenta de crescimento para a sua vida espiritual. Queridos irmãos e irmãs, em nossa caminhada espiritual, muitos de nós enfrentamos momentos de dúvida, incerteza ou até de desânimo. Nessas horas, é comum buscarmos respostas claras e definitivas para as questões que nos afligem. Em tais momentos. 2. Sua misericórdia pode nos conceder sonhos como sinais de confirmação para nos assegurar de que estamos no caminho certo, de que Ele está conosco e de que Sua vontade está sendo cumprida em nossas vidas. Padre Alex Nogueira nos ensina que, muitas vezes, os sonhos servem como uma forma de Deus confirmar o que já está em nossos corações ou nas nossas orações. Quando pedimos por direção e entregamos nossas vidas a Deus, Ele pode usar nossos sonhos para nos dizer: sim, este é o caminho que você deve seguir. Os sonhos de confirmação são sinais de que Deus ouviu nossas orações e que Ele está respondendo, nos dando a paz e a confiança para seguir em frente. Na Bíblia, encontramos exemplos poderosos de como os sonhos foram usados como confirmações da vontade de Deus. Lembre-se de José, o pai de Jesus, que recebeu instruções claras em seus sonhos para levar Maria e o menino Jesus para o Egito, a fim de proteger los de Herodes. Esse sonho não apenas o guiou, mas também foi uma confirmação de que ele estava cumprindo a missão divina que lhe foi dada. Da mesma forma, podemos receber sonhos que confirmam a direção que Deus deseja que tomemos em nossas vidas, seja em relação a um novo passo de fé, uma decisão importante ou até mesmo um novo projeto de vida. Padre Alex também nos ensina que, quando recebemos esses sonhos de confirmação, não devemos apenas ficar com a sensação de alívio, mas devemos continuar a buscar a Deus em oração para que possamos confirmar a mensagem divina. Deus pode confirmar em nossos corações através de paz, sabedoria e até através de circunstâncias que se alinham com o que vemos em nossos sonhos. A confiança em Deus cresce quando vemos como Ele age, confirmando seu plano para nossas vidas. Esses sonhos não são apenas mensagens sobre o que fazer, mas também nos ajudam a confiar na soberania de Deus. Quando vemos que Deus está guiando cada passo de nossa vida e que Ele se importa profundamente com nossos anseios e necessidades, nossa fé se fortalece. Como dizem Provérbios 3, 5 até 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Os sonhos de confirmação são um lembrete de que Deus está ativamente envolvido em nossa jornada e que Ele não nos deixará desamparados. Em momentos de dúvida, Deus é sempre fiel em nos dar sinais de que Ele está conosco. Esses sinais, muitas vezes, vêm por meio de sonhos, que nos lembram de Suas promessas e de Sua presença constante. Às vezes, a simples paz que sentimos após um sonho de confirmação
pode ser a tranquilidade que precisamos para seguir em frente, com confiança de que estamos sendo guiados pelo Senhor. Então, da próxima vez que você tiver um sonho que traga uma sensação de paz, uma confirmação sobre uma decisão ou um novo caminho, não o ignore, agradeça a Deus por esse sinal de sua fidelidade e continue a buscar sua orientação, sabendo que Ele está constantemente nos guiando. Quando você sentir que um sonho foi uma confirmação divina, aproveite esse momento para renovar sua confiança em Deus e continuar sua jornada com fé, sabendo que Ele sempre estará ao seu lado. Queridos irmãos e irmãs, como já discutimos, os sonhos são uma maneira poderosa de Deus se comunicar conosco. No entanto, nem todos os sonhos têm o mesmo propósito, e nem todas as mensagens que recebemos durante o sono são claras de imediato. É por isso que a oração desempenha um papel fundamental na interpretação e no discernimento dos sonhos. Padre Alex Nogueira nos ensina que a oração não só nos aproxima de Deus, mas também nos dá a sabedoria necessária para distinguir as mensagens divinas daquilo que é apenas fruto da nossa mente ou das nossas emoções. Na Bíblia, vemos exemplos de como os profetas, como Daniel, oraram intensamente para pedir a Deus discernimento na interpretação dos sonhos. Daniel, por exemplo, foi chamado a interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor, e ele fez isso não pela sua própria sabedoria, mas pela direção de Deus. Em Daniel 2:3, ele diz a ti: ó Deus de meus pais, dou graças e louvores, pois me deste sabedoria e força, agora me revelaste o que te pedimos. Isso nos ensina que, quando buscamos a direção de Deus em oração, Ele nos dá a clareza necessária para entender o que Ele está nos dizendo por meio dos sonhos. Padre Alex nos lembra que, quando temos um sonho que parece ter um significado profundo, devemos orar imediatamente, pedindo ao Espírito Santo que nos revele a verdadeira interpretação. Muitas vezes, nossos sentimentos e desejos podem distorcer nossa percepção dos sonhos, mas a oração nos ajuda a limpar o coração e a mente para que possamos ver com os olhos espirituais. Quando oramos, pedimos que Deus nos dê discernimento e que Ele nos proteja de interpretações erradas ou enganosas. A oração também nos permite criar um espaço seguro para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, nossa mente está cheia de distrações, ansiedades e preocupações, e isso pode nos impedir de ouvir claramente a mensagem que Deus está nos enviando. Quando nos retiramos em oração, pedimos que Deus nos ajude a quietar nosso espírito e a ouvir sua voz com clareza, como Jesus disse em Mateus 1:8: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A oração nos alivia da confusão e nos coloca em uma posição de receptividade para que possamos entender a direção de Deus. O discernimento espiritual nos ajuda a perceber quando um sonho é de Deus, quando ele vem de nossas próprias emoções, ou quando pode ser uma distração do inimigo. Por isso, é crucial que busquemos a direção divina e não apenas tentemos interpretar os sonhos com base em nossas próprias ideias
Deus sempre estará disposto a nos orientar e nos dar a sabedoria que precisamos, mas isso exige uma atitude de humildade e dependência dele. Portanto, quando você tiver um sonho que o desafie ou o desconcerte, não se apresse em tirar conclusões. Em vez disso, reserve um momento para orar e pedir ao Senhor que lhe dê discernimento. Peça ao Espírito Santo para iluminar seu coração e mostrar o significado verdadeiro do sonho. Em oração, você não apenas buscará a resposta, mas também fortalecerá seu relacionamento com Deus, permitindo que ele se revele de maneira mais profunda. Lembre-se, Deus fala conosco através de muitos meios, e os sonhos são um deles. Ao orar e buscar o discernimento espiritual, você abrirá o caminho para compreender o que Deus está dizendo, o que Ele quer que você aprenda, e como Ele está guiando sua vida